Boa tarde, luz na mente, paz no coração, energias positivas, saravá fraterno a todos, muito axé. Vamos iniciar então os nossos estudos com a nossa primeira parte, a parte do conhecimento, da doutrinação, tá? 6 horas a gente encerra, dá um pequeno intervalo para a biblioteca, um chazinho, tá? Relax. E 6h30 a gente começa a nossa metodologia, o nosso método, a nossa sessão de caridade, tá? Hoje uma sessão, talvez para muitos não muito comum dentro de uma seara de Umbanda, mas vocês podem acreditar que acontece bastante, tá? Mesmo que de maneira enrustida. Hoje é uma sessão da linha dos xamãs, tá? Dos pajés, no caso, tá? Hoje nós trabalhamos muito com a linha daqueles irmãos que fizeram parte das tribos lá do norte das Américas, né? Então nós temos lá os Lua Cheia, o Lobo Solitário, nós temos essa linha aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao estudo, vocês podem levantar a mão, tá? E eu dou a palavra para vocês, não precisa esperar até o final, tá bom? Vamos lá. Bloco 12, cura e autocura umbandista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre chakras e doenças, tá? Hoje é o nosso penúltimo encontro, semana que vem nós vamos definir, nós vamos finalizar esse estudo, entendendo que é um conhecimento que não vai ser fechado por nós, né? Não vai ser completado, porque tem muito mais coisa para se falar, muito mais coisa para se discutir, mas o objetivo aqui é só dar uma rápida pincelada em relação ao que nós realizamos aqui na SEARA, tá? Tanto na parte do trabalho que é feito no Congá, tá? Gosto muito de chamar do tornado energético, né? Como na segunda parte, que é lá a salinha verde, a sala de terapia. Mas principalmente isso tem relação com a terapia, tá? Hoje eu não vou entrar em alguns métodos terapêuticos. Semana que vem eu vou falar para vocês o que é o Qigong, né? Que poucas pessoas conhecem. A gente fala em Reiki, todo mundo sabe o que é Reiki. Qigong, ninguém sabe o que é o Qigong. E é mais ou menos a mesma coisa. Também por que a gente trabalha com cromoterapia lá dentro? Por que o nosso terapeuta é receita floral? Por que é uma salinha separada do trabalho de demanda que é feito na primeira fala aqui? Por que a cor é verde? Já tem a ver com cromoterapia. Tá? A gente vai dar umas rápidas pinceladas, tá? Em relação a isso. Mas muito bem. Vamos tentar entender mais um pouquinho sobre a nossa estrutura física e metafísica. Tá? Retrospecto. 1, 2, 3 e 4. Vamos tentar fazer um rápido retrospecto, um rápido resumo do que a gente falou até agora. Tá? Bom, primeiro retrospecto. Nós sabemos que a natureza, o planeta Terra, ele possui ciclos e ritmos particulares de sustentação, de autossustentação, de autorrenovação. Esses ciclos e ritmos particulares do planeta estão relacionados com os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Tá? O ponto leste nós associamos à energia eólica ou ar, tá? Que para nós tem uma característica de seco. O ponto sul nós relacionamos com a energia ígnea ou energia do fogo, que tem uma característica de quente. O ponto oeste, a água ou úmido. E o ponto norte, a terra ou estado frio. Tá? O ponto leste e o ponto sul, os dois têm uma característica de polaridade positiva. O oeste e o norte, uma característica de polaridade negativa. Entre o norte e o leste, seria a característica de polaridade neutra. Por isso que é mais ou menos eu coloquei. E aqui neutra. Vamos... não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar em átomo? Acho que se aprendeu isso na escola. Como é que se compõe um átomo? Você tem elétrons, que é negativo, prótons, positivo, e por que existe o neutro no átomo? Para dar estabilidade. Para ter estabilidade, para ter equilíbrio. Senão o átomo não se sustentaria. Tá? Muito bem. Então hoje o nosso planeta Terra, segundo pesquisa física e metafísica, ele se comporta dessa forma. É através dessa forma que ele se sustenta.
Só que para se sustentar, o planeta não pode estar parado, ele não é estático, ele se movimenta. E essa movimentação dele, anti-horária em relação ao Sol, é que produz e caracteriza todas essas energias nos seus devidos pontos cardeais. Tá? Bom, então se o planeta se comporta dessa forma, nosso segundo retrospecto, que o nosso metabolismo humano, ele também se comporta dessa forma, porque nós somos seres planetários, nós vivemos no planeta. Então eu fiz aqui uma silhueta de um ser humano, onde nós temos o nosso norte, o nosso sul, o nosso leste e o nosso oeste. Ok? E eu pergunto para vocês, e nós não estamos girando agora em sentido anti-horário? Nós estamos no planeta, o planeta gira, agora nós estamos girando. Da mesma forma. Então o ser humano, o nosso metabolismo biológico, ele se comporta dessa mesma forma. Tá? Muito bem. Nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Seria a nossa equivalência vibratória dos pontos cardeais, os 5 elementos planetários, o éter, que é aquela energia indiferenciada, o leste é a energia eólica, o ar, o sul, que é o fogo, o oeste, que é a água, e o norte, que é a terra. Eu sempre costumo dar um exemplo aqui, mas isso efetivamente funcionaria como em relação a Umbanda? Por exemplo, num banho de descarga. Um exemplo muito simples é um banho de descarga. Por que no banho de descarga, nós aqui da Seara, nós sempre solicitamos, né, Edgar? Quando você for tomar um banho de descarga, vire por o ponto sul, onde está vibrando a energia do fogo, energia ígnea. Se você quer descarga, mande toda essa negatividade que está sendo neutralizada, está sendo desagregada pelas ervas, mande tudo para o ponto sul, porque lá vibra a energia ígnea e a energia do fogo. E o fogo, o que ele faz com essas energias? Ele desagrega. Eu vou mandar para onde? Para o elemento terra, isso aí? Vou mandar para a água? Até poderia, mas o ideal é para o fogo. Porque o fogo, ele desagrega esse miasma, essa forma de pensamento, essa bucha de energia negativa, desagrega ela para quê? Para que ela possa ser reciclada através dos elementais da natureza no planeta Terra. Então é um exemplo muito típico. Por isso que nós acreditamos, por isso que nós precisamos desse conhecimento para utilizá-lo na metodologia do Umbanda. Tá? Isso é ciência. Isso é ciência. Tá bom? A bipolaridade, vocês já ouviram falar no chamado Yin e Yang chinês? Que é o Qi, o famoso Qi. O japonês entende como Qi. Muitos chamam de prana. Ele é bipolar, ele tem a polaridade positiva e negativa. Segundo os chineses, é a desarmonia entre a polaridade, quando você está muito positivo ou muito negativo, isso gera desarmonia que causa doença. A doença nada mais é que isso aí. Então não existe doenças, existe doente. Porque é a desarmonia do ser humano que baixa a sua imunidade e que provoca doença. Bom. Aí vocês me perguntariam, mas então, dependendo de nós, então a gente pode passar pela Terra e nunca ficar doente? É difícil devido ao quanto de poluição que tem aí. Mas muitos seres, para ficar doente, olha, tem que contar, às vezes uma vez por ano o cara pega uma gripe e anda lá. Tem seres assim que passam uma vida inteira com uma saúde de ferro, né? Muito bem. Tá? Então, a movimentação metabólica através dos ciclos e ritmos próprios. Tá? O que é o metabolismo? É o funcionamento do nosso sistema biológico. Tá? O metabolismo é o somatório do anabolismo. Anabolismo é o processo de construção, e o catabolismo é o processo de destruição, que é o processo por exemplo, na respiração. O que é respiração? É inspirar e isso chama-se respiração. O metabolismo humano é assim. Ele constrói, ele busca energia através da respiração, através de alimentos, de líquidos, tudo, e o processo de destruição, que é o processo da evacuação, o processo do suor, tudo mais. Então, o nosso metabolismo humano, ele funciona a partir da imitação do próprio ciclo e ritmo da natureza. Por isso que nós somos seres da natureza, nós somos seres naturais. Nosso corpo biológico, físico, ele provém da
natureza. Quando esse corpo morre, ele volta para a natureza. Ele não vai para onde? Aí vai para o nada. Não, já volta para a natureza. Ele se desagrega no estado, aquele estado famoso, estado de putrefação, que a gente chama, né? Ele se desagrega e volta para a natureza. Tá? Muito bem. Só que isso tudo aqui, ó, tem que ser regido por um centro de iluminação, tá? Ao qual aqui nós chamamos de chakras. Tá? São esses chakras. Vocês conseguem ver aqui, mais ou menos? São essas rodas aqui, tá? Que o nosso corpo astral e o nosso núcleo etéreo possuem. Esses centros de iluminação. Esses centros de iluminação que captam toda a energia, que modula. Eles são moduladores das energias que estão firmadas nos 4 pontos cardeais e que se movimentam através desses pontos cardeais. Então os nossos chakras, eles não são só para captar energia. É que nem o nosso nariz. Nosso nariz só, o sistema respiratório é só para inspirar oxigênio. Não, não é isso. Junto com o oxigênio tem o prana, tem um monte de outra coisa. Então os nossos chakras, tá? Isso já é mais parte metafísica, porque a gente não vê os chakras. Vai um médico lá, abre o corpo do homem. Vamos abrir esse corpo. O cara morreu, vamos secar o cara. Vamos procurar onde é o chakra do cara. Não vai chegar não, cara. Ele está no corpo astral do cara. Ó, esse é o nosso corpo. Esse é o nosso corpo. Não tem como. Porque no corpo astral você não tem chakra. Tá? O chakra rege o que no corpo físico? Chamadas glândulas endócrinas. A pineal, a tireoide, o timo. Esses são glândulas físicas que recebem essas energias do chakra. Tá? Mas os chakras aqui, eles modulam toda essa movimentação energética dos pontos norte, sul, leste e oeste. Ou seja, a polaridade yin e yang, o Qi, o famoso Qi, ele não entra só pela respiração. Antes de ele ser inspirado pelo nosso nariz, ele foi absorvido pelo chakra. O chakra de correspondência a esse sistema aqui, ou ele é o frontal ou ele é o nariz. Tá? Muito bem. Só um retrospecto. Tá? Então o chakra modula tudo isso. Um terceiro retrospecto. Ação da consciência sobre a matéria, sobre o corpo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A nossa personalidade, ela age diretamente sobre o nosso corpo. O nosso corpo não comanda a nossa personalidade. A nossa personalidade é que comanda o nosso corpo. Infelizmente, aí fora, muitas pessoas, a maioria, pensam ao contrário. O que é a nossa personalidade? Se você não se lembrar, eu vou jogar esse computador em cima de você. Não. Não, é a nossa vontade, as nossas atitudes. Nossa personalidade, ela é trina. Ela é pensamento, ela é sentimentos e ela é ação ou realização. Tá? Ou seja, nós somos seres tripartitos. Nosso espírito esquece, nosso espírito está em outra dimensão, é outra conversa. Tudo que vocês aprenderam sobre espírito, pelo menos aqui nessa louca seara, vocês esquecem. Tá? Porque ninguém conseguiu até hoje, né, explicar o que realmente é o espírito. Nenhum espírita, ninguém conseguiu explicar. Então o espírito está numa outra dimensão, manipulando, administrando a sua personalidade, aquilo que ele enviou para a Terra para adquirir a experiência, para depois retornar sublimado. É outra história. É outra história. Então, quando alguém desencarna, a maior besteira que o cara viu um espírito, não viu nada. Viu no máximo ali o corpo perispiritual, ou usar o perispírito, já que é muito comum, ou o corpo astral, que seria o mais adequado. Pô, viu o corpo astral, pô, viu o fulano, claro, tá certo. Viu a última personalidade dele, mas tu não viu o espírito do fulano. O que é o espírito? Está muito mais além do que isso. Se falar de espírito, vai ter que pegar todas as reencarnações, todas as personalidades que ele viveu. Para isso nós temos que entrar em teosofia, que é muito complexo, mas é muito mais lógico. Tá? Muito bem. Então a nossa personalidade, cada uma, o que é personalidade? Essa existência, o fulano, o ciclano, o beltrano, tá? É o nome que cada um foi batizado nessa existência, nessa vida, ok? Então a nossa personalidade, ela é
tripartida. Nós somos seres pensantes, nós somos seres de sentimentos e nós somos seres de... Por que eu digo isso? Por que é importante nesse bloco de cura ou futuro, como eu disse, eu vou reforçar, a gente entrar nesse tema? Porque essa é a causa das doenças. É quando você se desgoverna no lado das ideias, você desequilibra nas emoções e na realização. Então, e tem pessoas que pensam de uma forma, sentem de uma segunda e agem de uma terceira. O cara está completamente desequilibrado. Isso é desequilíbrio. Então não adianta averiguar só o que o cara está sentindo. Tem que ver o que o cara está pensando. O que o cara está fazendo. O verdadeiro terapeuta, um bandista, ou seja, lá qual for, ele tem que avaliar isso numa pessoa. Não adianta avaliar só o que o cara está sentindo, as emoções do cara. Eu estou triste, que não sei o que, me separei, deu um problema. Tá, emoção, isso para os teus pensamentos, cara. Como é que estão? Ah, estou pensando em me suicidar. Opa, então a coisa está grave. E consegue realizar? Estou quase realizando. Então a coisa está feia mesmo. Então vamos conversar. E tem cara que fala, mas não faz nunca. Fala, então o que acontece? Então o tratamento com essa pessoa, com esse irmão, tem que ser de uma maneira diferenciada. E aí semana que vem nós vamos entrar aqui em alguns pontos fundamentais do que a gente realiza a chamada terapia, ou a sistemática terapêutica. Por quê? Porque na sala verde nós não realizamos apenas uma ou duas terapias. É um monte de terapia, tudo harmonizado. Tá? Muito bem. Então, nossos pensamentos, sentimentos e realizações são modulados pelos chakras. Isso tudo gera saúde e desarmonia. Então, os nossos chakras, eles é que recebem as informações das ideias, do que nós sentimos e do que nós realizamos. Está tudo lá. Porque o corpo astral, por exemplo, é um corpo onde a nossa personalidade desenvolve os sentimentos. O nosso corpo mental, ele não tem forma humana, ele desenvolve o que? As ideias. E o físico é só a realização. A Matisse chama de mata-borrão. O físico é só presta para drenar. Nosso físico é só para drenar, ou não. Pode sublimar, pode. Como aconteceu com alguns grandes mestres da humanidade, o físico dos caras para sublimar. Mas não era físico de atleta, não. Era físico saudável. Diferente. Tá? Entenderam, pessoal? Muito bem. E um quarto retrospecto rapidinho, tá? Chama-se o metabolismo espiritual. Metabolismo físico, por exemplo. O que nós possuímos? Sistema respiratório, sistema linfático, sistema nervoso, né? O pulmão, o rim. Isso o médico está cansado de saber. Só que essa ainda não é a fonte das grandes desarmonias. Então não adianta você tratar um vírus, você dar um remédio para a pessoa achando que a pessoa vai se curar. O que significa a palavra remédio? Ele cura? Ele remedia? Ele remedia, ele não cura. O próprio nome está dizendo. Então quando você vai no médico com um problema físico, por exemplo, eu estou com um problema pulmonar, eu estou com asma, eu estou com bronquite, o cara vão te dar antibiótico, vão te dar um anti-inflamatório, isso pode te dar um monte de coisa. Funciona? Claro que funciona. Mas por que volta? Ele cura? Alguém já foi curado aqui de bronquite, asma com um antibiótico? Não existe. O antibiótico não cura. Ele remedia. Ele te dá uma segurada para poder vir uma estação mais quente até para a asma não voltar a atacar. Isso normalmente ocorre no inverno, né? Isso não geralmente, mas normalmente é no inverno que acontece. Aí por que na primavera, no verão, o pessoal não se ataca de bronquite, claro? E quando volta o próximo inverno, a pessoa ataca de novo. Pô, mas se eu tomo um remédio, estou fazendo tratamento, mas não me cura. E o remédio não cura, ele remedia. E a cura? Para você realmente obter cura. Mas alguém com asma ou bronquite consegue se curar? Consegue se curar. Mas como? Se ele não tratar se ele tratar os seus e os seus Pensamento. tem que tratar, tem que ver no fundo disso aí. Por isso que a homeopatia dá muito certo. Por isso que hoje o floral está dando muito certo. Porque são medicinas ou são conhecimentos alternativos. Eu nem gosto de chamar de alternativos. São complementares. Isso tudo
por exemplo, a Umbanda, ela tem hoje uma gama medicinal, ela tem as suas propriedades medicinais que não substituem a medicina, eles completam a medicina através desse conhecimento todo aqui. Quando a pessoa pensar que em idealizar ou realmente aceitar que ela não adianta ela só querer curar o seu corpo físico, ou cuidar do seu corpo físico, que ela precisa cuidar do que ela pensa, do que ela sente, como dizia Jesus, né? Orar e vigiar. Os seus pensamentos todos estão sendo observados pelo espaço. Aqui para nós o que a gente pensa, eu não sei o que o cara está pensando, mas lá no espaço, os mentores espirituais eles estão fazendo toda a leitura dos seus pensamentos. Então às vezes pode ser uma pessoa que fisicamente não faz mal para ninguém, né? Mas é uma pessoa que mentalmente, nossa, é um bombardeio contra as pessoas. Inveja, ódio, rancor, ressentimento. Olhar para uma pessoa e tu olhar com desdém e sorrindo para ela, pô, que pessoa legal, né? Pô, que pessoa simpática. Mas tu não conseguiu ler o que ela pensava de ti. Mas experimentou também. Isso tudo, mais tarde, pode gerar doença. Pode gerar doença. Então não adianta só cuidar do físico. Tem que cuidar das três coisas. O que tu sente e o que tu quer. Senão, não adianta. Por isso que a medicina, ela luta. Em alguns casos ela cura, mas ela não curou por causa do remédio. Ela curou porque aquele paciente conseguiu equilibrar sua mente e estabilizar suas emoções. Claro, a parte física, como é a última, curou rapidamente. Curou rapidamente. Bom, vamos lá. Nosso metabolismo espiritual. Eu falei das influências kármico, imunogenético. Kármico, imuno vem de imunidade, tá? E genético vem do nosso genoma, tá? Muito bem. Nós estamos estudando, então, o nosso organismo físico e metafísico. Nós dissemos também que a nossa consciência, hoje, segundo a psicologia, hoje nós temos apenas 10% da nossa consciência e subconsciência. 90%, segundo a psicologia, é inconsciente. Aquilo que a gente não lembra, são os nossos arquivos. Ou seja, metafisicamente falando, 90% representa o quê? Todas as vidas passadas. É o somatório de tudo que tu viveu até agora. E o que tu viveu aqui agora, tu é consciente disso aqui. Subconsciente do que é? As coisas que tu viveu nessa vida não se lembram. Então estão arquivadas no subconsciente. Mas é dessa existência. E sei lá, 1000 vidas que tu passou, onde é que estão? Onde é que está todo aquele arquivo? As informações. Estão nos chakras. Tá? Propriamente falando do chakra 1, depois dos 7 chakras principais. Está tudo arquivado lá. Só que no guardado, 90%. Agora tu imagina se aqui agora tu te lembrasse de todas as vidas que tu foi. Cadê o teu livre-arbítrio? Tu ficou sabendo que tu foi um assassino, que tu matou, que tu estrutou, que tu fez um monte. Ninguém mataria mentirão. Então joga para 90%. Mas a tendência, na medida que a gente vai evoluindo, é baixar esse quantum de inconsciência e aumentar a nossa... Por exemplo, Buda, Jesus, eles eram plenamente conscientes de tudo que eles foram. Eles não tinham 10% só de consciência. Os caras eram 100% conscientes. Eles tinham todo o somatório, eles sabiam tudo que eles viveram, tudo que eles passaram. Eles já eram mestres. Eles já eram seres cuja personalidade não era mais tripartida. A personalidade, até porque eles não eram nem personalidades mais. Já eram seres espirituais, esses já eram seres, a gente chama de individuais. Né? Já não é mais consciência, é supraconsciência. Aí é um outro nível de consciência. Por isso que eram seres que se conectavam facilmente com qualquer ser espiritual, de qualquer plano astral. Tá? Muito bem. Então, o nosso metabolismo espiritual. Nós temos o nosso karma individual, ok? O que é o nosso karma individual? É um balanço de todas as vidas passadas. É um balanço. Você sabe aquela história? Positivo e negativo?
É a balança. Tá? Tanto é que o símbolo da justiça não é uma balança. Isso aqui é a balança. Então, o nosso karma individual. Nós temos também o nosso mapa kármico. Nosso mapa kármico, segundo esse balanço de todas as vidas passadas, que nós falamos semana passada, ele é uma sintonização com as qualidades dos orixás. Tá? Então, nosso mapa kármico é aquele que nós falamos. É a tua sintonia com Oxalá, com Iemanjá, com Yori, com Yorimá, com Oxóssi, com Xangô e com Ogum. As qualidades desses 7 orixás, que são potências divinas, potências do próprio Pai. Ou seja, o mapa kármico é a tua sintonia com o próprio Deus. O que disse Deus? Sede perfeitos como eu sou. Então, a maneira como tu te sintoniza com Ele, isso gera o quê? Karma. Que está faltando alguma coisa, está faltando alguma qualidade. E Deus se expressa no universo através de 7 qualidades distintas. Ou 7 potências distintas, aos quais nós chamamos de orixás. Ou seja, Oxalá, fortaleza, Iemanjá, amor incondicional, Xangô, justiça, e assim vai. Tá? Então é a nossa falta, tá, de uma dessas qualidades que geram karma. Qualidades provindas do orixá. E o orixá que é? Deus manifesta. Deus manifesta. O orixá não é um Deus à parte na criação. Isso que gera um pepino aí fora. Os caras já acham que o orixá é um Deus. Então vamos cultuar aquele Deus. Se esquecem da fonte. O orixá não é Deus. O orixá, o verdadeiro orixá, é uma manifestação do próprio Pai. Por isso que é chamado potência divina, ou potestade divina. Mas talvez seria o nome mais correto do que orixá. Talvez seria o nome mais correto. Tá? Isso gera mapa kármico. Esse mapa kármico vai para o corpo mental, que é um chakra uno, conforme a gente explicou aqui. Depois, no processo do genoma, ou da genética, ele é como se fosse um leque, ele é uno, depois ele vai abrindo, formando-se em 7 chakras. Tá? Esses chakras, ou esses arquivos, vão para toda a rede de meridianos. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Nós temos aqui os 7 chakras, tá? E esse branquinho aqui, depois, se vocês quiserem ver melhor, é a rede de meridianos, onde todas as informações, energias, tudo que o chakra absorve, ele manda para a rede de meridianos. Se médico abrir o corpo, o médico não enxerga os meridianos. Para vocês entenderem melhor o que é o meridiano, a linha de meridianos gonádios é o que hoje faz a acupuntura. A acupuntura do chinês é baseada nisso aqui. Eles acertam os pontos certinho no corpo, só que tu abre, pô, mas cadê a rede? Não enxerga. Está no corpo astral e no etéreo. Não está no corpo físico. Por isso que é uma loucura, por isso que a medicina não aceita. Pô, como é que o cara pode achar um ponto que eu não estou enxergando? Eu quero enxergar lá alguma coisa, mano, não enxerga nada. E dá certo. E dá certo. Tá? Esses 7 chakras modulam todo o nosso corpo astral. Tá? Depois nós temos o genoma, que é a fecundação, ou seja, o zigoto depois de 5 dias. Fecundação, espermatozoide e óvulo. Pum, fecundou. 5 dias depois, forma-se o que a medicina chama de zigoto. Aí, esse cara aqui em corpo astral, lá na cidade Nosso Lar, por exemplo, ele é miniaturizado e ele é ingressado no zigoto, 5 dias depois. Tá? Ok? Aí nós temos a formação na medida que o feto vai se desenvolvendo, os chakras vão se abrindo, forma-se o corpo astral e, consequentemente, o duplo e o corpo físico. No corpo físico nós temos 3 sistemas primordiais. O sistema nervoso, o sistema endócrino, esse sistema aqui que forma nossos hormônios, e nosso sistema linfático. E os demais sistemas, sistema respiratório, urinário, os demais sistemas. Tá? Muito bem. O nosso mapa kármico, desse cara aqui ó, que está se formando, nós temos o quê? Ele tem os registros do quê? O estado psicológico do cara, anatômico, a formação dele, se ele vai ter problema de formação anatômica, sem um braço, um defeito. Tá? O estado fisiológico, ou seja, o funcionamento interno dele. E uma coisa, principalmente, o estado
patológico, estado das doenças. Então tudo fica arquivado nos chakras. Chakras é que tem esse corpo, ele é o tutor de tudo isso aí. Então não é o corpo. Ah, meu corpo astral tem as informações das minhas vidas. Não é o corpo. O corpo é só um veículo, é os chakras. Por isso que é muito importante, e principalmente o conhecimento indiano, que trouxe muito isso, a questão dos chakras, é importante o conhecimento dos chakras. Aí eles fizeram o quê? Vamos criar exercícios para potencializar o chakra, para purificar o chakra. Tudo é o chakra. Aí vem a yoga, vem um monte de coisa. Respiração, pranayama. Tá? Então, basicamente, é isso aqui, pessoal. Não é um assunto que se esgota, é um assunto um pouco complexo, tá? Mas é um assunto fundamental para se trabalhar com cura e autocura budista. Tu entender como nós somos fisicamente e metafisicamente. Nós precisamos entender que nós temos corpo astral e nós temos corpo mental. E esses dois corpos, tanto mental como astral, são regidos por 7 chakras fundamentais. Então o nosso corpo físico, tu veja só que o nosso corpo físico, ele praticamente é a última instância de tudo, do processo de saúde, ele é a última instância. Pô, peguei uma gripe, tá, vou tomar uma aspirina. Isso vai te curar? Não, vai me remediar. Aspirina é um remédio, mas não vai me curar. Mas o que gera a gripe? Alguém já se perguntou? Emocionalmente ou mentalmente, ela pode estar ligada no desequilíbrio mental e no desequilíbrio emocional. Não é um vírus. Veio um vírus. Desde que mundo é mundo, o planeta Terra por si só é 1 bilhão de vírus, trilhão de vírus espalhados por tudo. Nós não temos nosso sistema imunológico, sistema de imunidade, que já nos defende. Então como é que alguém pode ficar gripado? Só por um processo físico, veio o vírus, atacou. Mas como é que tu explica 2 pessoas, um ficou gripado e outro não, vivendo no mesmo ambiente? Como é que tu explica isso? O sistema imunológico não está mais Tu tá esperando, né? Mas eu quero que tu responda. Eu quero que tu responda, mulher. Meu marido agora teve uma briga em cima da outra. Precisa curar. Tu não pega. Não. Convive com ele. Sim. E é pra pegar. Sim, lógico. Por isso eu te Passa no ar. Como é que não pega? Porque é um estado só físico. Não pode. Tem uma desarmonia emocional e uma desarmonia mental. Pode, se não tratar isso aí, o remédio remedia, o remédio não cura. E isso é fundamental que aprenda. Não tem antibiótico, não tem quimioterapia, não tem nenhum tratamento físico hoje que o médico fazer eu curo. Não cura nada. Tu remedia. Só que tem uma coisa, não se esqueça de valorizar o médico. Porque o que é do médico é do médico. A Seara, por exemplo, a Seara não receita uma aspirina. O médico que receitar aspirina pode se despedir da Seara. Tá louco. Tá louco. Não existe. Médico é médico. Tratamento com médico é com médico. E nós estamos aqui complementando a verdadeira medicina. Que a medicina hoje acadêmica é parte do todo, ela não é o todo. E nós, assim como nós, somos parte do todo também. Porque nós tratamos da metafísica, não da física. Okay? Ou da meta-saúde, não da saúde física, fisiológica ou anatômica. Por isso que médico é médico, a gente tem que explicar. Eles também são sacerdotes. Eles estudam anos e eles são sacerdotes. Tá? Nosso caso aqui é estudar metafísica. É a questão emocional e mental, coisa que a medicina hoje ela está mais ou menos, mas ainda não está o ideal. Eles já estão aceitando a questão emocional como Estão conversando assim. claro, como patologia. Pô, a emoção cria uma patologia. Isso antigamente, tá louco. Meu negócio é estudar o vírus. Vou criar um microscópio aqui, o negócio é estudar. Eu quero entender o vírus para combater o vírus. Então, o problema não está no vírus. O vírus sempre existiu. O problema está na pessoa. A pessoa está baixando a guarda. A pessoa está baixando a sua imunidade. Mas por quê? Porque então, se é físico, ele não está se alimentando bem. O que o médico faz? Ele não está se alimentando bem, ele não está praticando exercício. Mas ele, às vezes pega uma pessoa que faz tudo isso. Então, onde é que está a causa desse negócio? Está no emocional e está no mental da pessoa. Isso chama-se, aqui na linha terapêutica, né, Eduardo? Chama-se ficha de anamnese. Né? Nossa ficha de anamnese, ela tem uma única pergunta. Né, Eduardo? A gente só faz uma pergunta.
O médico já perguntou, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, não. Exame não. A gente só faz uma pergunta. Pergunta básica, que a gente faz lá dentro. O que você sente? Acho que eu pergunto como é que tá o pulmão, respiração. Não pergunto nada disso, isso aí vai pro médico. Aqui a gente só pergunta, o que tu sente? Tristeza, angústia, rancor, ressentimento, eu não durmo, babá, minha vida é uma M, minha filha me odeia, meu pai não tem o que, me abandonou, eu não tenho emprego, meu marido... Era emocional o problema do cara. Ele não falou que se alimenta, ele não falou nada se ele pratica exercício, isso ele tem que falar com o médico. Profissionais na área da medicina física. Agora, emocional, não tratar isso aí não tem muito. Aí, então, baseado em cima dessas informações, nós criamos aqui um prognóstico. Semana que vem nós vamos falar da diferença de diagnóstico e prognóstico. Isso é fundamental entender. Ninguém consegue receitar alguma coisa se não entender o que está acontecendo com a pessoa. O que está acontecendo com a pessoa é o diagnóstico. O prognóstico vem, então, o quê? O tratamento. Que não é remédio. É um tratamento que é o prognóstico, o verdadeiro prognóstico, ele vai na raiz do problema. Para ir na raiz do problema, você tem que ver o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo. Porque a parte física dela, não adianta tratar. A pessoa chega aqui com uma pedra no rim. São raros os casos. Às vezes tem. Por misericórdia da espiritualidade, como já aconteceu na Seara, uma menina que estava para fazer uma cirurgia, não operou, porque a espiritualidade conseguiu explodir a pedra, desmanchou a pedra. Mas isso são casos assim, de misericórdia, merecimento. Não tem nada de privilégio. Não existe privilégio. Merecimento. Tem casos que não adianta o cara não ir. Tem jeito, vai ter que passar por tudo aquilo. Está no seu... Nem Jesus descer na frente, se materializar, não vive a vida, o cara não ali pode. Então tem que ver lá atrás o que aconteceu. Né? Perguntas, pessoal? Bom, vamos entrar então agora num tema muito interessante. Formação de algumas doenças, tá? Só para tentar resumir. Cada chakra é responsável pelos ciclos e ritmos que ocorrem no corpo físico, ou seja, no nosso metabolismo. Toda essa mantência do corpo físico aqui, ó, o chakra, o famoso centro de iluminação, ele é responsável por tudo isso. Ele que organiza, ele que administra, ele que nos mantém, tá, conectados, ou por equivalência vibratória em relação ao planeta, ele que nos mantém em movimento. Tá? Bom, tanto o excesso como a falta de um dos polos, ou polo positivo ou polo negativo, determinam desarmonia e, consequentemente, então a causa das doenças está aqui, ó. É desarmonia. E nós somos seres bipolares. Quando você fala assim, eu sou bipolar. Eu fui no médico, o médico disse que eu sou bipolar. Toda a humanidade é bipolar. Todo mundo convive com dois polos. Todo mundo funciona com dois polos, positivo e negativo. O que acontece é que você tem uma desarmonia com um dos polos ou com os dois polos. E normalmente a pessoa bipolar é com os dois. Ele acorda com humor, 10 minutos depois ele está xingando todo mundo. É aquele cara que muda de humor repentinamente. É um cara bipolar. Ora ele está numa boa, ou ele está numa... Mas todo mundo é bipolar. Okay? Todo mundo tem yin e yang em si. O universo em si, o universo todo é formado através dessas duas polaridades aí. Tá? A consciência, ele age sobre a... Isso é muito importante. O que é a nossa consciência? O que é a nossa personalidade? Ela é tripartida. Então, pensar, sentir e agir, isso a gente chama de ação sobre o nosso corpo. Não é o nosso corpo que domina a nossa personalidade. Então não adianta eu fazer um exercício físico para eu ter uma personalidade boa. É bom? Claro que é bom. Mas não é só isso. Tu tá ruim? O que a nossa sociedade hoje ela prega? Tu tem que trabalhar 8, 9 horas por dia, que nem um robô, que nem um androide. Final de semana tu vai o quê? Sábado tu vai lá, churrasquinho com os amigos, jogar futebol. E você está estressado, você não aguenta mais. Então você tem que descarregar. A sua máquina
O seu corpo físico está estressado. Vai lá no final de semana, come uma churrascada, joga um futebol, soa bastante e vai para casa feliz domingo. Passar domingo inteiro de perna pro ar vendo um jogo de futebol, para na segunda-feira de novo voltar o seu ritmo escravagista. Um ritmo completamente androidizado. Hoje, o que vocês estão fazendo? Estão buscando algo diferente, algo alternativo. Se vocês forem pelo que a sociedade oferece, vocês estariam aonde aqui agora? Você está ali num bailão, você está ali num bar, você está ali fazendo qualquer coisa. Porque a sociedade, ela prega isso aí. Então não é só cuidar do corpo físico que funciona. Vocês estão entendendo? O que vocês estão buscando? Estão buscando a sua parte mental e a sua parte emocional. Estou procurando entender outras coisas. Não só o mundo físico, mas querendo entender um pouco do mundo metafísico. O que vem depois? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? São questões metafísicas, metafóricas. Eu tenho que entender, eu não sou esse corpo. Eu não posso ser esse corpo. Eu não acredito que eu seja esse corpo. Eu tenho que ser algo muito além disso aqui. Não é possível. Isso, hoje, 2/3 da humanidade pensa diferente. 70% da humanidade hoje vive só pro mundo físico. O organismo não vive pro seu organismo metafísico, o seu organismo astral e mental. Não quer nem saber. O espírito na sociedade está morto. Vai perguntar pro seu patrão o que ele acha do espírito. Isso é papo de religião. Tá louco, tá fanático. Não quer nem saber, não. Trabalha, fica quietinho, no final do mês tu vai ganhar o teu. O negócio é te sustentar. Tu tem que sustentar o teu corpo, tem que sustentar a tua família. Isso que a nossa sociedade hoje decadente, ela prega isso. Ela prega isso. Ah, mas tem uma coisa legal hoje, né? Ou tem aquelas personal trainer hoje, que dentro das grandes empresas que estão lá, né? Os caras antes de trabalhar vão fazer um exercício, fazer um yoga. Pra quê? Pra tua máquina estar numa boa para trabalhar. Ele se preocupa com o teu corpo, com a tua máquina. O patrão quer saber, o que o patrão quer de ti é com renda. Agora vai ver se vai um palestrante espiritualista falar sobre reencarnação, vida após a morte, lei do karma. Vocês já viram uma palestra de uma empresa? Nem entra. Isso é papo de religião, isso é coisa de louco. Porque a nossa sociedade se preocupa com o... E nós somos, no físico, nós somos só 10%. Os 90% fica para outra vida. Ah, não dá nada. Na próxima vida eu dou um jeito. Na próxima existência, na próxima personalidade, eu resolvo. O negócio agora é trabalhar e me sustentar. Aí chega na outra, volta pro ciclo de novo. Aí chega na outra, ora, se o planeta Terra já é um ciclo e um ritmo próprio, o nosso corpo, tanto físico como astral e mental, ele segue todo. Vai chegar uma hora que acontece o quê? Aquele ciclo vicioso. Você não sai do lugar nenhum. Nós estamos vivendo no século XXI, está na hora de despertar. Nós não estamos mais nos anos 30, 40, 50 e 70. Tá? Não vivemos mais na época da ditadura, todo mundo é livre, todo mundo pode sair da sua casa, ir para onde quiser e fazer o que bem quiser. Então não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Tá? Vou chegar numa casa espiritualista e achar que pode falar, pensar e agir da vida. Fala que for, né? Eu estou numa casa, mas eu estou aqui, Jesus está me protegendo. Ó, eu tenho um guarda-pó, eu tenho uma guia, eu estou protegido, eu sou o cara. Então, eu posso pensar, posso fazer, eu estou fazendo a caridade, posso fazer o que quiser. Eu posso pensar mal do meu colega, eu posso sair falando do meu dirigente, que ele é egoísta, que ele é não sei o quê. Eu posso, né? Porque o negócio, se é para trabalhar, eu posso. Isso é uma coisa muito individual. Isso não tem nada a ver com o que tu está fazendo. É uma coisa que tu está pensando, está sentindo, está agindo. Então, muitas vezes é melhor até não realizar um trabalho espiritual, um trabalho voluntário, do que querer trabalhar em grupo e também não dá certo. Isso eu estou falando mais diretamente para os trabalhadores dessa área. Tá? Não puxão de orelha também, é só uma vez. Só um comentário. Não vamos ficar falando, ó, o Davi já está dando um xixi no pessoal. Não é isso. Trabalhador espiritualista, vocês estão lendo algum nome nesse dialeto aqui? Vocês estão trabalhando com o Davi aqui?
Seara do Davi, aqui diz Seara do Birajara, esse jaleco é jaleco de Jesus. Nós estamos servindo uma causa maior. Então não somos trabalhadores de uma pessoa ou de duas pessoas. Nós somos trabalhadores da caridade. Por isso que não tem nome. Tem apenas um símbolo que é um rumbandão, um grande símbolo cósmico, que mais tarde a gente vai repassar para quem não viu, para quem não estudou, o que representa esse símbolo. Mas é um símbolo, só com uma ideia, uma imagem. Tá? O verdadeiro trabalhador, ele trabalha primeiramente para a sua própria personalidade. Então aqui primeiramente para trabalhar primeiramente para si. Não estão trabalhando para mim e eu para o caboclo Birajara. Estão trabalhando para si. Na sua consciência. O que é consciência? Ciência, conhecimento, si, conhecimento de si. Consciência significa isso. É conhecimento de si mesmo. E o que é o si? O si é o tri. É o pensamento, o sentimento e a ação. Então, primeiramente, vocês estão trabalhando para vocês se entenderem. Se interiorizar. Pô, como é que eu penso, como é que eu sinto? Por que eu pensei isso? Por que eu agi daquela forma? Por que eu senti de uma terceira? Pô, não tá legal, eu não estou alinhado, eu tenho que me alinhar, eu tenho que me equilibrar. Isso é equilíbrio. Isso é estar alinhado. É pensamento equilibrado, sentimento estabilizado e realização, ação harmonizada. A harmonia, isso é muito difícil. Na sociedade que a gente vive hoje, do jeito que nós somos, a nossa natureza é muito difícil. Mas para isso a gente está aqui. Por isso que a gente tem abençoado a lei da reencarnação. Tá? Muito bem. Vamos ver agora algumas doenças. Tá? Vamos falar na prática. Semana que vem nós vamos falar mais profundamente sobre isso. Mas a gente tem um estudo muito interessante que a gente faz aqui sobre metafísica da saúde. Muito interessante. Tá? Por exemplo, na prática agora, como é que a gente pode aproveitar tudo isso, todo esse conhecimento? Doenças digestivas. Segundo o estudo da cura e autocura umbandista, ela é realizada, a doença, que é uma desarmonia entre as polaridades yin e yang, ela é ocasionada basicamente por um desequilíbrio entre o quente e o frio. O quente que está no ponto sul, que tem uma polaridade positiva, e o frio, que é a Terra, que está no ponto norte, que é uma polaridade. Então, basicamente, doença respiratória, tu está em desarmonia entre o quente e o frio. Ou seja, polaridade positiva e negativa. Aliás, doença digestiva. Tá? Ou seja, a doença digestiva, todo o sistema digestório, estômago, esôfago, a faringe, todo o sistema digestivo, digestório, a medicina chama de digestório, tá? Ela está relacionada com os fatos da nossa vida. Aí eu peguei algumas doenças básicas aqui. Por exemplo, o estômago. O estômago está relacionado com os acontecimentos. O estômago não faz parte do sistema digestivo? Até aí tudo certo? Se tiver algum médico aí que está errado, eu te falo, tá? O estômago está relacionado com os acontecimentos. Principais problemas, doenças de estômago. A náusea ou vômito muito seguido. O que pode ocasionar de emocional ou mental na náusea? Recusa as novas situações. A pessoa que é muito, que não aceita novas situações, mudanças, essas coisas, a pessoa pode ter problema de vômito ou náusea. E isso é um problema fisiológico ou um problema emocional? Como é que o médico vai conseguir tratar isso aí? Ele vai tomar não. Um remédio para um vazio. No primeiro momento, para mim, alivia? Claro que alivia. Semana que vem. Por quê? Porque 90% dessa causa recusa as novas situações, ele já traz do seu inconsciente, ele já traz essas coisas de vidas passadas. Não é nessa existência que ele criou uma recusa às novas situações. Foi algum trauma passado. Que ele não soube trabalhar em vidas passadas e trouxe para agora. Tá vibrando no seu consciente. Está vibrando aqui. Então, claro que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar
a recusa às novas situações, não a náusea. Eu não vou dar um remédio para náusea. Eu tenho que dar um remédio para trabalhar essa sua recusa às novas situações. Porque você desequilibrou o yin e o yang. Outra, a gastrite, muito famosa. Gastrite. Gastrite. Atividade mental maior do que os fatos. O que significa isso? Fácil. O fato ele tem uma realidade. A pessoa dobra. Sabe aquela história assim? Sabe aquela história assim do... Como é que se diz, gente? Aquele cara que é exagerado. Oi? O cara que é exagerado. Meu Deus, meu filho vai casar com aquela mulher. Meu Deus, pode vai estourar uma gastrite pro cara. Fala assim, azia, né? Azia e gastrite. O fato, se tem uma realidade, né? Ele tem uma profundidade e o cara exagera. Vai ter gastrite. Aí eu vou dizer assim, ó. Ah, vai tomar uma magnésio oxidada. Toma lá um... Ó. Engraçado, agora começa a vir tudo pra fora. Todo mundo se revela aqui. Vai tomar um omeprazol lá. Vai tomar um omeprazol. Claro que devia. Remédio, remedia. Ele não cura. Tu não tratar isso aqui na pessoa, e vou te dizer mais, às vezes leva uma vida inteira tratando. Tu tem que tratar essa pessoa uma vida inteira. Então o médico vai te dar antibiótico, ele vai fazer um monte de coisa em ti, mas não vai dar certo. Não vai dar, porque o problema está no inconsciente, 90%. Parte desse 90% está aflorando para a tua consciência, para essa personalidade. Posso prosseguir? A gente tem um pouquinho de tempo. A úlcera. Essa aí é terrível, né? Da gastrite, passa para a úlcera, né? Agressividade sufocada. Não se permite pagar. O cara que é aquele agressivo assim, ó, e guarda para si. Porque doenças digestivas estão relacionadas com os fatos. Então aquele cara assim que, nossa, aqui não fiquei. O cara vira as costas. Aquilo ali, primeiro lugar, uma azia. Segundo, uma gastrite. Depois, agressividade focada. Como é que o médico vai tratar isso aí? Com antibiótico? O médico hã? Quando eu vi sobre a história da médica, ama a sua sogra, depois de si. Viu como a medicina já está esperta. Hoje em dia não existe a úlcera nervosa. Hoje em dia já não falo de úlcera. Eu acho que antigamente era úlcera nervosa. Não tá nem aí. Eles queriam saber o que era úlcera. A úlcera está ali, uma ferida no estômago. Isso que eles queriam tratar. Não tratava a causa, tratava a consequência. Hoje em dia eles falam úlcera nervosa, não fica irritada. Agressividade espancada. Vira uma úlcera. Um outro órgão do sistema digestivo, o fígado. O fígado está relacionado com a agressividade. Relacionada com os fatos. Por exemplo, a cirrose. Mas não é aquela cirrose adquirida, aquele que já nasceu com a cirrose. Tem gente que já nasce com isso. Cirrose, bicho, é autodestruição. O cara que não quer viver, o cara que quer se viver, ele pode até dizer que quer, mas lá no seu inconsciente, o consciente dele quer viver, ele quer, tá? Mas o inconsciente dele, nossa, o negócio dele é se destruir. Tá? Casos que já vêm de nascença, não é aquele caso adquirido. Porque, poxa, o cara que adquiriu uma cirrose, o cara que bebeu pra caramba, por exemplo, o cara não quer se destruir. Ele sabia que ele ia ser destruído. Pode ser que até inconscientemente, sem querer, mas sem querer dele. Sem querer. Tá? A hepatite, por exemplo, resistência ao novo. Pessoas que têm muita tendência a pegar hepatite, pessoas que têm resistência ao novo. Ao novo o quê? Os fatos. A pessoa que tem muita resistência pode pegar hepatite. Estou falando isso emocional. Não estou falando... Tem casos que é físico, tem casos que é eventual, mas é 10%. Foi? Não, isso eu tenho. Não, eu tenho um monte ali, só tenho só solucionando. É que isso aí nós trabalhamos lá dentro da terapia. Por isso que a gente faz uma ficha de anamnese com vocês, para poder ver
o diagnóstico para poder dar um prognóstico, que é via terapia e via florais. Por isso que funciona o floral. O floral trabalha no campo emocional. A base do floral está aqui. A homeopatia é o duplo etéreo, ou seja, a parte física. O floral ele vai mais além. Ele é na parte inconsciente, que é na parte do teu corpo, organismo astral e mental. Por isso que o floral tem uma facilidade muito maior da homeopatia. A homeopatia ela te cura mesmo. Tem caso do meu filho, minha filha, quando ela tem, eu tratava. Mas emocional eu vou tratar o quê? No floral tá bom. Tem que esperar aquela consciência se desenvolver, aquela personalidade se firmar. E na criança é difícil mesmo, porque ela está naquela fase da inconsciência e consciente. Ela hora se lembra, ela não se lembra. Está se desenvolvendo, mas já com o adolescente já começa a dar. O adolescente é bom começar a dar. A gente já vê as tendências dele, né? E isso não é com vidrinho só que tu toma, às vezes leva uma vida. Às vezes tu tem que tomar uma vida inteira, porque é 90%, tu tem que pegar, você tem que entender que é toda uma existência passada, 90% dos arquivos. Como é que vai curar de uma hora para outra? Não, às vezes você está floral na vida inteira. Tá? Tratamento psicológico, psicologia funciona, psiquiatria também funciona, tudo não. Ajuda. Por isso que é complementar, um complementa o outro, não pode ficar sem o outro. Porque a medicina alopática, a nossa medicina terrena, ela não conseguiu encontrar respostas para muitas coisas. Por isso que veio as alternativas que eles chamam, né? Eu não gosto de chamar alternativa, eu gosto de chamar de complementar. E um complementa o outro, um precisa do outro, não tem essa história. Tá? Bom, vamos lá. Doenças pulmonares. Segundo esse estudo, tu tem uma desarmonia entre os polos positivo e negativo. Entre o seco e o úmido. Tá? Entre ar e água. Isso gera doenças pulmonares. A doença pulmonar está relacionada com as ideias. Essa parte respiratória aqui, nosso sistema respiratório, está relacionada com as ideias. Doenças mais comuns, por exemplo, nos broncos, nós temos a integração. Nós temos a chamada bronquite e asma. Qual é o problema, a causa da bronquite? Metafisicamente falando. É o cara que gosta de chamar muita atenção, é a pessoa que gosta de se isolar, ou aquele que adora fazer uma chamada. Tá? Isso aqui eu resumi, tem muito mais, o texto é muito maior. Eu não ia caber aqui, mas basicamente isso aqui. Então, pode ser que a causa da bronquite dele, se for emocional, tá aqui. Então esse é o diagnóstico. A partir daqui tem que partir do diagnóstico. Tratar o emocional dele. Sendo que deve continuar com o seu tratamento físico, médico. Tem que continuar fazendo a sua nebulização, tem que continuar fazendo. Se a gente não pode jamais botar isso aí, você não substitui nada. Qual o documento? Tá? A parte de adolescente, depois não sofrer. Se isolar. Tá? Asma, vamos lá, pessoal, que já está estourando o tempo. Disfarce de sentimento pelo poder e controle do ambiente. É o cara assim que, sabe? Ah, não, tudo bem. Ah, não, tá tudo certo. Não, aceita a tua ideia. Ah, no fundo, não quer mais do que te quer. Ele quer mais é ter o controle da situação e tudo vai para esse controle. Pode provocar alguma pessoa. O texto é muito maior, é só ver uma resumida que não está tudo. Vamos lá. Fossas nasais, ó. Envolvimento com o meio. A gripe. Dificuldades com as mudanças. Dificuldade com o novo. Tudo que é novo. O cara pode ter um problema nenhum. Pode ser no comércio, pode ser na profissão, pode ser na família, pode ser em qualquer situação. Relação com as ideias. O cara tem dificuldade de lidar com o novo. Pode ser. A rinite é o perfeccionista, aquele que acha que pode tornar tudo perfeito, quer fazer tudo de maneira perfeita. Tem uma tendência desgraçada a ter rinite. A sinusite é o cara que decepciona e também se irrita. É o decepcionável e irritante. É o cara que tem sinusite. Pode ser.
Tu não me olha ali. Fica quieta, tu não te manifesta lá. Como é que o médico vai tratar isso aqui? Ele vai te dar uma dose de antibiótico, vai te dar uma, mas não consegue chegar lá. Por isso que ele não te cura, ele remedia com remédio. Tu vai voltar lá de novo. O ano que vem tu vai voltar lá, mês que vem. Se tu não tratar isso aqui na pessoa, porque isso faz parte do 90% do inconsciente, está no seu corpo astral, no seu corpo mental, ou é um estudo metafísico, não adianta. Que doença é desarmonia. Vocês estão entendendo? É você se desarmoniza com as polaridades. Positivo e negativo. Sempre. Você desarmonizou, não é doença. O chinês é bem claro nisso aí. O Douyin, depois da acupuntura, a base dele é isso aí. Não existe doença, existe doente. Eles não se preocupam com doença. Ah, vírus, aquele vírus, manda pro médico, né? Porque se você tiver saúde, aquele vírus não te combate, você tem imunidade. Imunidade significa pensar correto, sentir correto e agir correto. Não adianta só se preocupar com o corpo, ou com o sentimento, com o pensamento também. Por isso que é complicado. O problema não é único, o problema é triplo, né? Posso continuar, pessoal? Rapidinho aqui. Doenças endócrinas, ó. Quente e úmido, polaridade positiva e negativa. Você tem o quente e tem o úmido. Então isso pode gerar um problema nas chamadas doenças endócrinas. O sistema endócrino é aquele que produz hormônios, tá? Basicamente. Chamado laboratório da alma. Glândulas que liberam os hormônios que são conduzidos pelo sangue por todo o corpo. Tá? Nós temos, coloquei só uma aqui que eu vejo que está muito em moda, a questão da tireoide. Aquela pessoa que tem tireoide, problema na tireoide. Tireoide está relacionada com a liberdade de ser como é. Vocês vão entender agora. Por exemplo, o tumor na tireoide é essa glândula da garganta, tá? Quem não sabe, a tireoide é a glândula da garganta. Tem os tumores na tireoide, tumor. Bloqueio na concretização dos objetivos. Aquela pessoa que não consegue concretizar algo e tem um determinado bloqueio, tá? Porque ela não se sente livre. É uma pessoa que se sente muito bloqueada. Então ela pode criar, emocionalmente, ela pode criar um tumor na tireoide. Aí o médico vai lá, opera o cara, tira aquele tumor, o ano que vem volta tudo de novo. Tá? O bócio, você sabe o que é o bócio? É um aumento do volume, só um aumento do volume da tireoide. De pato. O bócio é isso, é um aumento do volume da tireoide. Só aumenta o volume. Às vezes não dá dor, não dá nada. A pessoa pode mover, mas é aquele papo de tá? O bócio, frustração e opressão. Pessoa muito oprimida, muito frustrada, pode desencadear um problema de bócio na glândula tireoide. Tá? O hipotiroidismo, é glândula tireoide é pequena, tá? Ou mal desenvolvida, hipo é pequena, tá? Repressão da força realizadora, inibição da expressão corporal. Isso. A expressão corporal. Sim. Sim, a hipo emagrece, porque ela diminui o volume da tireoide. Ela não produz os hormônios que estruturam o tamanho, o peso, ela estrutura um monte de hormônios. Eu não quis colocar os hormônios aqui, porque é uma cacetada. Tá? Mas basicamente isso é isso aí. As pessoas, por exemplo, aqui a gente vê casos da pessoa que come, como é que se chama aqui? Bulimia, anorexia. Tá? Pode ver que a pessoa não é generalizado. Em alguns casos a pessoa tem problema de hipotiroidismo. Mas por que tem? O médico vai receita um remédio e não cura. A causa dele é emocional, não é físico. Ajuda o físico, claro que ajuda, mas tem a parte emocional. Por que ele é tão inibida com a expressão corporal dela? Ou por que ela tem uma repressão tão grande de realizar alguma coisa? Pode ser que na infância o pai e a mãe dela, ou o pai dela, aqueles caras que gostam de ser mandão, pode ter reprimido muito na infância. Não. Quero sair com meus amigos. Não. Eu quero ajudar na casa da amiga. Não. A pessoa se sente reprimida. Com 18 anos eu não saio de casa. Pronto, aí. E continua o dia.
E não nasceu com problema, não é genético. Não estou falando nada genético aqui. A pessoa adquire isso em vida. A genética, aquela pessoa que vem, aí é outra história. Mas pode estar relacionada também. Tá? E o hipertiroidismo é inchaço. Mas é um inchaço dolorido, é diferente do vosso. Tá? Hipertiroidismo, sentimento de rejeição e intolerância, falta de apoio e consideração por pessoa que não confia nela. Tá? Claro que isso aqui é só a ponta do iceberg. Aqui não tem... Foi dentro do tema da próxima. Hã? Tá, tem um monte. Hoje não é pra... Já estourou o tempo, já em 5 minutos. Tem um monte de coisa que a gente estuda aqui em Metafísica da Sul. Todo o sistema respiratório completinho. Ó. Aqui tem até tosse. Por exemplo, a tosse. Repressão dos impulsos agressivos e desejo de atacar. Pode ser tosse. Pô, mas não tem nada, só tuço. Como é que tá o seu sentimento? Ah, eu me sinto muito reprimido. Às vezes eu tenho vontade de pegar aquela pessoa e... tosse. Vai lá, toma xarope e cura. Cura não, remedinho. Então vou começar a frente. Tem espirro, tem o bocejo, tem o ronco, tem o soluço, tem a tuberculose. O que é o ronco? Ronco? Eu sabia que vocês iam me perguntar. Por isso que eu não queria mostrar esse treco aqui. O ronco é teimosia, não abrir mão de seus valores ou pontos de vista. Soluço, ansiedade e medo do desfecho de uma situação. Ansiedade e medo do desfecho de uma situação. Tá? Tem o sistema digestivo aqui, completinho também. Tá? Isso tudo nós realizamos esse estudo para terapia. Nosso terapeuta foi treinado por isso aí. Tá? Nós temos aqui o sistema circulatório, todo o sistema circulatório. Tá? Sistema urinário. Tá? Sistema reprodutor feminino, ovários, tudo. Sistema reprodutor masculino. Sistema endócrino, né, como eu falei, mas muito mais completo. O sistema muscular. Tá? O sistema muscular é muito interessante. Ó. Por exemplo, a tendinite, né, que hoje é muito famosa. Irritação e autocobrança na hora de executar as tarefas. Conturbação em executar as atividades. Provoca tendinite. Aí tu vai curar. Claro que não tem cura. Enquanto não tratar o emocional, não tem cura. Então isso é muito importante na cura e autocura umbandista. É tu saber que 90% vem da pessoa e 90% sai da pessoa. Sai do consumidor. Não adianta tu sentar na frente do adverso e querer que ele faça um milagre. Ele vai tratar os teus 10%. 90% é tu. E ainda nós temos ainda a sala verde, que é a sala da terapia, justamente para dar uma ponta nesse sentido aqui. Tá bom, pessoal? Semana que vem daí nós vamos falar sobre algumas terapias que nós realizamos lá dentro, tá? Muito obrigado, Saravá, muita axé. E vamos relaxar um pouquinho, tá? Pessoal da Seara, ó, já são 6h10, tá? 6h20, todo mundo lá dentro para meditar, tá bom? Por favor. Eu vou pedir semana que vem. Não,